Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Está no ar o quadro Crimes que Ficaram na Memória. Hoje, dia 7 de outubro de 2024, segunda-feira, você já sabe, é dia do quadro Crimes que Ficaram na Memória. E vamos dar continuação ao que começamos na semana passada, contando o caso de 2002 que abalou o Brasil, caso Suzane von Richthofen, que juntamente com seu namorado Daniel Cravinhos e o irmão dele, o Christian, ceifaram a vida dos pais de Suzane, Manfred e Marisa von Richthofen, o caso que estremeceu o Brasil, né? Estarreceu o povo brasileiro. Estávamos falando, então, de Andreas von Richthofen, irmão de Suzane, que é uma das maiores vítimas da história, considerada a maior vítima, né, pessoal, porque o casal Richthofen, né, hoje estão descansando e o Andreas está sofrendo as consequências dos atos de Suzane até o dia de hoje, né, pessoal? Então, está em vida, sofrendo bastante, né? Tem vídeo aí falando um pouco sobre a vida do Andreas, né? Então vou continuar aqui contando mais, né, sobre a vida do Andreas, como é que foi, né? Após o primeiro depoimento dele, pessoal, em 31 de outubro de 2002, Andreas foi afastado da irmã, passando a viver com um único tio materno, Miguel Abdala. Reencontrou Suzane pela primeira vez em 13 de novembro, na reconstituição do caso na mansão da família. Em 14 de novembro, visitou a irmã no 89º Delegacia de Polícia, no bairro do Morumbi, acompanhado do advogado dela, Denivaldo Bani. Na ocasião, Barney divulgou um bilhete supostamente escrito pelo garoto, de julgamento da irmã. Andres afirmou que foi coagido a escrever o bilhete de pedido perdão aí à irmã, bilhete de perdão à irmã, né? Muito bem. Perdoar é abrir o coração, disse aí o suposto bilhete, né? Porque o Andres afirmou que foi coagido, né? Então não foi um bilhete sincero, né, pessoal? Vamos lá. Perdoar é abrir o coração. Não só perdoei minha irmã, Su, mas continuo a amá-la. Agora, principalmente, é o momento em que ela mais precisa do amor. Apesar da dor, tenho plena certeza de que nossos pais a perdoaram. Ainda ontem, ouvi uma frase que muito me marcou. A humanidade deve caminhar unida em busca da civilização do amor. Polêmico bilhete supostamente escrito por Andreas von Richthofen, né? E ele disse no julgamento que foi coagido a escrever essas palavras aí, né, pessoal? Muito bem. Após a divulgação do suposto bilhete, Andreas foi bombardeado pela mídia sensacionalista, mas o promotor Roberto Tardelli e o tio do garoto Miguel saíram em sua defesa, afirmando que o bilhete foi um golpe baixo dado por Suzane e seu advogado Denivaldo. Tais críticas chamaram a atenção do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente. Pois é, o Andreas precisava ser protegido, né, pessoal, de tamanho bombardeio. Ele só tinha 14 anos de idade, né? Muito bem. E enviou aí uma notificação ao advogado de Suzane e Andreas visitou, né, a Suzane por última vez na véspera do Natal de 2002, lá no Carandiru, onde não passou pela fila. Segundo a diretora da penitenciária, Andreas entrou direto porque sua presença na fila poderia causar um tumulto. Andreas obteve também permissão para dar um áudio A4 que ele fosse buscar lá dentro da penitenciária, né? Que permissão para que o áudio fosse entrar lá dentro da penitenciária para buscá-lo, né? O que causou revolta em parentes de detentos que precisaram parar seus carros na rua. A diretora disse que quem foi buscar Andreas era um advogado, e por isso ele pôde entrar com o carro. Em 2004, foi aprovado nas 5 principais universidades do estado. Em 2005, quando Suzane foi solta, procurou o promotor Tardelli temendo por sua morte, após ver Suzane rondando a casa em que ele vivia com o tio e a avó materna. André soube que ela havia visitado a casa quando a avó Lourdes estava sozinha, inclusive registrou fotos com a avó. Andres e seu tio Miguel não perdoaram Suzane e não aceitaram acolhê-la na época da sua liberdade. A avó materna Lourdes perdoou a neta, mas declarou que não podia aceitar uma atitude dessas e que não queria dividir o mesmo teto com ela. Andreas nunca falou sobre o crime para a imprensa e não visita Suzane desde a véspera do Natal de 2002. Durante o período de liberdade, Suzane declarou que ligava para o irmão uma vez por semana, mas ele não a atendia. E quando fazia, a conversa acabava com discussão. Andreas cursou farmácia e bioquímica na Universidade de São Paulo, na USP, entre 2005 e 2009. Ingressou no doutorado em Química Orgânica em 2010 pela mesma universidade, com bolsa de estudos do CNPq,
obtendo doutorado em 2015. Pois é, Andrés aí é doutor, pessoal. Viveu em Vila Congonhas com o tio Miguel e a avó materna Lourdes Mangani Silva Abdala, que faleceu em 2006. De novembro de 2002 a meados de setembro de 2011, quando foi noticiado que teria se mudado para Zurique, na Suíça. Durante os estudos na USP de 2005 a 2015, ele morou na cidade de São Paulo, onde em 2017 morava na casa que tinha sido o consultório de psiquiatria da mãe. Durante a pandemia da Covid-19, ele se mudou para o sítio da família em São Roque, no interior de São Paulo, onde mora até hoje, né, pessoal? Família Cravinhos agora. Acabamos de falar sobre Andrés von Richthofen. Tem um vídeo em que eu falo sobre o drama dele com drogas, né, pessoal? Vou estar colocando na descrição do vídeo, né, essa história aí do Andrés. Já coloquei no vídeo da semana passada, mas eu vou repetir de novo, vou colocar na descrição do vídeo, né, o drama do Andrés von Richthofen, né, pessoal? Infelizmente, muito triste o que está acontecendo com esse rapaz. Mas vamos falar da família Cravinhos agora, pessoal. Os Cravinhos eram considerados a família do barulho pela vizinhança, pois consertavam carros e motos e testavam aeromodelos na vila. Casados há 42 anos e há 30 vivendo na mesma vila, Nádia e Astrogildo têm mais um filho, Marco, que é casado e ajudava financeiramente os pais. Christian, o do meio, era apontado como problemático, discutia com os moradores e passava o dia mexendo em motos. Ele adorava esportes radicais, pulou de paraquedas e fazia motocross. Daniel, o caçula, era simpático e educado. Desde os 13 anos, dedicava-se ao aeromodelismo. Foi campeão paulista brasileiro, pan-americano, sul-americano e o quinto melhor do mundo em aeromodelismo em 1998, em um campeonato disputado em Kiev, na Ucrânia. Colegas de aeródromo dizem que ele era muito habilidoso para construir e pintar aparelhos. Era de fazer aviões que ele vivia, ganhando cerca de 1,4 mil reais por unidade. Chegou a cursar 6 meses de Direito na Universidade Paulista, mas largou o curso porque não gostou dele. Na década de 1970, o pai, Astrogildo, foi condenado por falsidade ideológica, por usar uma carteira falsa da Ordem dos Advogados do Brasil. Mais tarde, ele cursou Direito, mas nunca advogou. Aposentou-se como escrivão de cartório. Os vizinhos nunca ouviram brigas ou discussão na casa dos Cravinhos. E os irmãos Cravinhos agora, né? Daniel Bento de Paula Silva, na época Daniel Cravinhos de Paula e Silva, nasceu em São Paulo em 26 de janeiro de 1981. É o autor aí da morte de Manfred e foi condenado a 39 anos e meio de prisão. Obteve em fevereiro de 2013, junto com seu irmão, o direito do regime semiaberto, em que pôde sair de dia para trabalhar e voltar para a cadeia à noite, né, para dormir, de 2014 a 2023. Daniel foi casado com a biomédica Aline Bento. Com o casamento, o criminoso alterou seu sobrenome. Em 2018, Daniel passou para o regime aberto e começou a trabalhar personalizado em motos e capacetes. Personalizando, pessoal. Em 2023, começou um relacionamento com a cabeleireira Andressa Rodrigues. Atualmente vive em Campo Belo, em São Paulo, e voltou a praticar aeromodelismo. Tá aí, né, a vida do Daniel. Christian Cravinhos de Paula e Silva, nasceu em São Paulo, dia 21 de novembro de 1975. Autor e também da morte de Marísia, era um usuário de drogas na época do crime, tendo chegado a ser internado em uma clínica de reabilitação. Christian foi o primeiro a confessar o crime e na reconstituição se emocionou. Até recentemente, os irmãos Cravinhos eram inseparáveis. Daniel e Christian permaneceram na mesma penitenciária, mas já não dividem cela e nem se falam. O motivo da discórdia dos irmãos é a estratégia de defesa. Christian foi condenado a 38 anos e meio de prisão, como seu irmão recebeu em fevereiro de 2013 o direito aí do regime semiaberto, né, pessoal? Vamos continuar aqui falando mais um pouco agora sobre o pai e a mãe deles, né, da família Cravinhos aí, né, o Astrogildo Cravinhos de Paula e Silva, nasceu em São Paulo em 1945 e faleceu em São Paulo em 2014. Acho que não está escrito faleceu não, mas está em São Paulo em 2014. Foi um escrivão, já faleceu já, isso mesmo, pessoal. Foi um escrivão aposentado, pai de Daniel e Christian, concedeu diversas entrevistas e foi criticado por desmoralizar o casal Richthofen em várias declarações para, segundo o promotor Roberto Tardelli, achar uma justificativa para o crime. Em 2010, Suzane afirmou que Astrogildo foi o mandante do crime.
Nádia Kizak Cravinhos de Paula e Silva. Nasceu em São Paulo em 1946. Ela é professora de pintura em tela e mãe de Daniel e Christian. Concedeu uma única entrevista sobre o caso para a revista Crescer em dezembro de 2002. Eu perdoo meus filhos. Se não fizesse, não seria digna de ser mãe. Mas acho que eles precisam de punição, declarou aí na entrevista, né, a mãe deles. A relação de Suzane com a família Cravinhos. Na tarde de um domingo de agosto de 1999, Manfred, Marisa, Suzane e Andreas foram dar um passeio no parque de Ibirapuera e conheceram Daniel, competidor de aeromodelismo. Andreas interessou-se pela prática recreativa e pediu aos pais para fazer o curso. Daniel começou a dar aulas de aeromodelismo para Andreas. Em pouco tempo, os dois ficaram muito próximos. Daniel levava o menino para andar de bicicleta e para disputar corridas de autorama. Segundo conhecidos, Andreas ainda teria ajudado a irmã a se aproximar do rapaz. Suzane achou Daniel bonitinho e mandou um bilhete por Andreas, disse uma amiga de infância de Suzane em depoimento. Manfred e Marisa não se importaram quando Suzane começou a ter um relacionamento mais íntimo com Daniel, acreditando que isso seria passageiro. Os relatos afirmam que Andreas ouvia os segredos da irmã e participava da vida dela com um namorado. Segundo esses relatos, Andreas costumava praticar algumas delinquências na companhia do casal, escondido no porta-malas do carro, disse Andreas a interlocutores. Ele teria ido conhecer um motel com a irmã e o cunhado, onde fumaram maconha. Foi por meio do casal que Andreas experimentou maconha pela primeira vez no Parque Vila Lobos. Daniel, segundo o que Andreas afirmou a policiais que investigavam o caso, era como um irmão mais velho. Christian também era um amigo querido, disse ele nos depoimentos, né, o Andreas. Com o tempo, o relacionamento tornou-se mais sério e Manfred e Marisa ficaram preocupados. Para sobreviver, Daniel fazia de um dos aviões por mês e os vendia em cerca de R$ 1.400. Também fazia manutenção e vendia peças a aficionados. Suzane pedia dinheiro além da mesada ao pai para emprestar ao namorado e dava-lhe muitas roupas e presentes. Seu irmão Christian chegou a ser internado por dependência de cocaína e vivia às voltas com dívidas com traficantes. Também chegou a prestar serviços como informante da polícia. O casal Richthofen achava que Daniel não fazia bem à sua filha. Amigos de Suzane e Daniel contam que os dois mudaram depois que o relacionamento adolescente se tornou mais sério. Suzane perdeu aos 16 anos a virgindade com Daniel e, na mesma época, passaram a fumar maconha quase todos os dias, tendo experimentado também êxtase. A última viagem que Suzane fez sem o namorado foi para a casa de praia de uma das suas melhores amigas em Porto Seguro, no ano novo de 2000. Depois disso, era difícil encontrá-la sem Daniel. Para ficar com o namorado, a garota deixou de ir a festas após a colação de grau no colégio, o que deixou seus pais profundamente irritados. Na faculdade de Direito, o contato do casal era tão estreito que nem as excursões escapavam. Daniel ficava ao lado da namorada mesmo em atividades escolares. Ele acompanhou Suzane com a turma dela em uma visita ao Fórum João Mendes Júnior e à Alesp. Parecia que a vida era em função do outro. Ela só passeava, saía à noite ou viajava com ele, conta Beatriz Chagas, colega de turma de Suzane na PUC. Companheiros de aeromodelismo dizem que Daniel também mudou. Às vezes, ele abria mão de treinos para ir buscá-la, diz o estudante de Direito e aeromodelista Enio Tosta. Em seu quarto, na casa dos pais, Daniel colocou 2 painéis com dezenas de fotos dele e Suzane. Uma caricatura do casal também dividiu espaço com o aeromodelo, que ele utilizava em competições. Sobre a cama havia um travesseiro estampado com a foto de Suzane ao lado de seus bichinhos de pelúcia. Desde o início do namoro, o casal aproveitava as tardes para ir ao motel Disco Verde de táxi. Mas no final de 2001, os pais começaram a tentar convencer Suzane para dar um fim ao namoro, pois descobriram o envolvimento de Daniel com drogas e a filha, e desmotivava ela para estudar. Suzane começou a passar as noites com Daniel às escondidas, dizendo aos pais que ia ficar na casa de amigas estudando. Ela nos avisava e a gente encobria a mentira, lembra uma das amigas. Em uma noite de abril de 2002, a estratégia deu errado. Marisa telefonou à melhor amiga de Suzane e descobriu que a filha não havia ido dormir lá.
Exigiu explicações na manhã seguinte, quando a garota voltou para casa, e Suzane contou que havia passado a noite em um motel. Marisa e Manfred resolveram daí proibir definitivamente aí o relacionamento, né, o namoro de Suzane com Daniel. Vamos continuar mais um pouquinho, pessoal. No dia das Mães de 2002, os von Richthofen iriam almoçar em um restaurante de São Roque. Suzane recusou-se a ir, xingou o pai e apanhou dele pela primeira vez aos 18 anos. Manfred deu um tapa em sua filha, que saiu de casa dizendo que não voltaria. Mas voltou. Prometeu aos pais que o relacionamento tinha acabado e tirou a aliança de compromisso do dedo. Porém, o relacionamento continuou às escondidas. Com a proibição, Suzane, que costumava passar tardes inteiras conversando com a mãe, afastou-se de vez dos pais. Brigava com a família cada vez que chegava em casa com o namorado. Em julho, meus pais foram passar um mês fora. Aquele mês foi como um sonho, disse Suzane. Quando eles chegaram, Suzane sugeriu que lhe comprasse um apartamento ou um flat para que ela pudesse morar com Daniel. Manfred recusou, dizendo para a filha que ela deveria se formar, trabalhar e aí sim morar com quem quisesse. A negativa incentivou então o planejamento da morte deles. No início de setembro de 2002, o 12º Batalhão de Polícia Militar de São Paulo foi chamado para apartar uma briga em uma casa no bairro de classe média de Campo Belo. Os policiais chegaram ao lugar às 2 horas da manhã e encontraram Manfred no portão vestido bermudas, camiseta e chinelo. Tentavam acalmá-los. Aos poucos os ânimos esfriaram, né? Manfred batia a boca aí com Daniel, então na época com 21 anos, e Suzane com 19. Né? E os policiais conseguiram esfriar os ânimos, mas o pai e o namorado saíram da discussão remoendo pequenas ameaças. Qualquer dia desses ainda quebra esse moleque, disse Manfred a um dos policiais. Um pouco menos calmo, Daniel contou que o engenheiro ameaçava bater na filha se eles continuassem o namoro. Tenho vontade de pegar esse velho, afirmou Daniel à época. Era a terceira intervenção da polícia em brigas entre os dois, pois em maio e junho telefonemas anônimos já haviam pedido ajuda para confusões semelhantes. O motivo era sempre o mesmo. Suzane chegava à tarde em casa e tentava entrar com Daniel. O pai impedia e começavam aí as discussões, pessoal. No enterro de Manfred e Marisa, a aliança de compromisso já estava de volta no dedo de Suzane. A paixão resistiu aos primeiros meses de prisão. Mas em março de 2004, uma carta de Daniel a Suzane deu sinal de que o amor não era mais o mesmo. Não sei por que você não fala mais com meus pais, e nem comigo. Será que não confia mais em mim? A morte, né, deles. Como é que foi, pessoal? Suzane e os cravinhos, dias antes do crime, fizeram um teste de barulho causado pelos disparos de uma arma de fogo e, com isso, descartaram a ideia de utilizar uma. Na tarde do dia 30 de outubro de 2002, Suzane e Daniel Cravinhos repassaram pela última vez os planos de assassinato dos pais da moça. Conversaram com Christian, que morava na casa da avó, a qual, ainda relutante, não deu certeza de que participaria nos eventos que se seguiriam à noite. Daniel pediu que o irmão pensasse a respeito e, se resolvesse ajudá-los, que se apressassem em uma dada rua próxima, a um cybercafé, onde levariam o Andreas. Naquela noite, o irmão de Suzane, Andreas, na ocasião, com 15 anos, eu falei 14, eram 15 anos, né, pessoal, que ele tinha. Com 15 anos, foi levado pela garota e pelo namorado dela para o referido cybercafé. Ele foi seduzido pela ideia de que o aniversário de namoro da irmã e a comemoração do casal seria em um hotel e a dele seria na Lan House, e que Suzane iria convencer seus pais a deixar o irmão a faltar à escola no dia seguinte. Christian já estava no cybercafé. Ele chegou no local por volta das 22h12 e saiu às 22h50 para que Andreas não o visse. Por volta das 23h20, Suzane e Daniel encontraram-se com Christian perto do local. Os três seguiram para a mansão dos von Richthofen, no Volkswagen Gol da estudante. Dias antes da noite do assassinato, Suzane havia meticulosamente desligado o alarme e as câmeras de vigilância da casa, de modo que nenhuma imagem do trio chegando fosse capturada. Por volta da meia-noite, eles estacionaram o carro na garagem. Segundo a polícia, no carro já estavam as barras de ferro, ocas, que foram utilizadas no assassinato. Os rapazes vestiram blusas e meia calça para evitar que caíssem pelos pela casa, material que poderia ser usado pela polícia para provar a autoria do crime. Suzane abriu o portão, subiu as escadas e acendeu a luz do corredor para que os irmãos tivessem a visão do quarto do casal.
Marisa e Manfred dormiam. A estudante separou sacos de lixo e luvas cirúrgicas que eram utilizadas pela mãe psiquiatra. Os irmãos, armados com barras de ferro, entraram no quarto do casal. Daniel seguiu em direção ao engenheiro Manfred, enquanto Christie ia em direção a Marisa. Eles foram golpeados na cabeça. Manfred faleceu na hora. Marisa, ao ser atacada, acordou e tentou se defender com as mãos, e por isso teve 3 dedos fraturados. Christian disse à polícia que bateu em Marisa por 5 vezes e colocou uma toalha em sua boca para que parasse de implorar para que os supostos assassinos não atacassem seus filhos, porque eles estavam dormindo. Ainda segundo o relato de Christian, em determinado momento, enquanto agonizava, Marisa passou a emitir um som parecido com um ronco. Para tentar silenciá-la, Christian Cravinhos então pegou uma toalha no banheiro do casal e empurrou pela garganta da psiquiatra, o que quebrou um dos ossos do pescoço de Marisa. Depois de confirmar que os dois estavam mortos, Daniel colocou uma arma pertencente a Manfred perto de seu braço, ao lado da cama, e cobriu o rosto dele com a toalha. O corpo de Marisa foi envolvido em um saco plástico de lixo que havia sido deixado por Suzane na escada para que os irmãos depositassem as barras de ferro e as suas roupas manchadas de sangue dos pais. Chegamos em casa e eu entrei e fui até o quarto dos meus pais. Eles estavam dormindo. Aí eu desci, acendi a luz e falei que eles podiam ir. Fiquei sentada no sofá com a mão no ouvido. Eu não queria mais que meus pais morressem, mas aí eu percebi que não tinha mais o que fazer, que já era muito tarde, confessou Suzane no depoimento após ser detida. Não há certeza sobre a posição de Suzane na casa enquanto o crime ocorria. Depois, ela viu o corpo dos pais. De acordo com a reconstituição do crime, ela ficou no térreo, onde aproveitou para roubar dinheiro em espécie que havia na casa, guardado dentro de uma pasta de couro com código. Suzane abriu a maleta, pois sabia o segredo. Mas Daniel, depois, cortou a pasta com uma faca para forjar um roubo de R$8.000, 6.000 euros e $5.000. Eles ainda abriram o cofre do casal, onde estavam joias e um revólver, localizado no quarto. Os acusados espalharam as joias pelo chão, deixaram o revólver intacto ao lado do corpo do engenheiro. Os bastões ensanguentados foram lavados na piscina, e tudo que foi usado no crime foi colocado dentro de sacos de lixo, tendo os 3, inclusive, trocado de roupa, né? Vamos lá, pessoal. Vamos poder encerrar. Semana que vem a gente continua aí a história, né? O dinheiro roubado e algumas joias ficaram com Christian. Como pagamento por sua participação após o crime, ele foi deixado perto do apartamento onde morava com a avó. E o casal passou a terceira parte do plano, forjar um álibi. Suzane e Daniel foram para o Motel Colonial, na Avenida Ricardo Jafé, na região de Ipiranga, na Zona Sul. Ficaram na suíte presidencial, pela qual pagaram cerca de R$300, pediram uma Coca-Cola e um lanche de presunto. Daniel, curiosamente, pediu uma nota fiscal, a primeira expedida pelo motel. O casal ficou no local de 1h36 da manhã até as 2h56, segundo aí a polícia. Ao deixar o motel, a dupla passou no cybercafé para pegar Andreas. Eles foram até a casa do namorado da estudante e disseram ao adolescente que ele poderia andar em uma mobilete de Daniel. Pouco depois, conforme o plano original, começou a segunda etapa da simulação. Por volta das 4 horas, Suzane e Andreas retornaram para casa. Eles chegaram à mansão, onde Suzane disse ter estranhado o fato de as portas estarem abertas. Andreas entrou na biblioteca e gritou pelos pais, enquanto Suzane, orando, correu para a cozinha, pegou uma faca e entregou ao irmão, ordenando-lhe que esperasse do lado de fora da mansão. A estudante ligou para o namorado e depois, juntos de Andreas, deu vários telefonemas para dentro da casa, esperando que seus pais atendessem. Às 4h09, Daniel contactou a polícia. Disse que estava em frente à casa da namorada, que suspeitava que um assalto havia ocorrido no local, né, pedindo a presença, né, de uma viatura. Alexandre Boto foi o primeiro policial a chegar ao local. Em seu depoimento, durante o julgamento do trio, classificou o assassinato como crime de amadores. O crime era um procedimento de amadores. Largaram as joias, celulares, deixaram uma arma no quarto do casal. Se alguém quer roubar ou furtar, não deixaria isso no local, afirmou o policial. Em 2006, um ladrão não deixaria uma arma no chão.
É isso, ele afirmou em 2006, né? Está afirmando sobre o amadorismo do crime, né? Boto disse ter estranhado o comportamento de Suzane, que lhe perguntou quais seriam os procedimentos que a polícia iria seguir. Eu estranhei a pergunta e a atitude impassível diante da morte dos pais, afirmou. Em seguida, ela perguntou como estariam os pais. Quando eu disse que estavam bem, ela ficou espantada. Como? Perguntou. O policial também estranhou as perguntas de Daniel, que chegou ao local pouco depois. Você sabe se levaram alguma coisa de dentro da casa? Parece que a família guardava todo o dinheiro em uma caixinha. E em seguida, Daniel falou os valores exatos e as quantias guardadas, né, pessoal? Enquanto um policial permaneceu com Suzane e Andras no lado de fora da mansão, Boto e outro policial entraram na residência. Com cuidado, pois ainda havia a possibilidade de se encontrar um suposto ladrão. No andar de baixo, a biblioteca estava totalmente revirada, a sala e a cozinha estavam em ordem, uma escada levava ao andar superior. Os PMs subiram e verificaram o que parecia ser um quarto feminino, com um closet revirado e os bichos de pelúcia jogados no chão. O quarto seguinte era tipicamente masculino, com um aeromodelo pendurado no teto. Tudo organizado. 3 travesseiros cobertos por um lençol. O próximo quarto era de um casal. Um homem estava morto na cama próximo a uma arma. A hipótese de suicídio foi logo descartada, quando Boto encontrou um corpo feminino debaixo dos lençóis. Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Temendo a reação dos jovens, os policiais acionaram uma viatura de resgate. Nessa altura da noite, por volta das 4h30, a família de Daniel já estava no local, abraçada com Suzane e Andras. Boto pediu que Daniel contasse aos filhos do casal que seus pais haviam sido assassinados. Daniel abraçou os dois, abaixaram a cabeça, cochicharam. Andras se afastou do grupo, aparentemente em estado de choque. Suzane se aproximou de Boto e perguntou: o que eu faço agora? Por volta das 5 horas da manhã já era possível ouvir o som das sirenes se aproximando. O pai de Daniel, Astrogildo Cravinhos, se encarregou de falar com os repórteres de várias redes de televisão, enquanto Suzane e Andras eram encaminhados à delegacia. O relógio marcava 6 horas e o comportamento do casal logo chamou a atenção de todos na delegacia. Durante a espera para serem atendidos, Suzane tirava um cochilo e, encostada nos ombros de Daniel, Andras ficou ali sentado, encolhido e visivelmente abalado, enquanto a irmã trocava carícias com o namorado. Entre as frases, enquanto faziam o boletim de ocorrência, eram trocados beijos e carícias entre o casal. Suzane disse ao delegado titular, Dr. Enjolras Relo de Araújo: eu gostaria que vocês matassem e torturassem esses caras que mataram os meus pais. E sorriu para Daniel. Pois é, pessoal, semana que vem vamos dar aí prosseguimento a terceiro vídeo sobre o caso Von Richthofen, um caso longo, né, pessoal? Já estamos caminhando para quase meia hora de vídeo, então vamos encerrar por aqui. Próxima segunda-feira, com a graça de Deus, terceira parte do caso Suzane von Richthofen. Quero pedir a você, meu amigo e minha amiga, que chegou até esse conteúdo, se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, deixe o seu like porque é extremamente importante, pois assim o YouTube vai reconhecer os nossos conteúdos como relevantes e vai recomendar para pessoas especiais, assim como você, meu amigo, minha amiga, que chegou aqui no nosso conteúdo. Deixe seu comentário que você pensa a respeito desse caso terrível ocorrido aí em 2002, lá em São Paulo, né? A filha, junto com o namorado e o cunhado, tiraram aí a vida dos pais dela. Você pensa aí sobre o caso Von Richthofen? Deixe seu comentário, quero te convidar também a conhecer os nossos outros conteúdos, nossos outros vídeos, compartilhe, deixe seu comentário, sua sugestão. Aceitamos sugestão, já fizemos vídeos aqui de sugestão de inscritos do canal. Fique à vontade, a casa de vocês. E por hoje é só, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Procure-nos nas redes sociais. E não se esqueça, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.